É claro que a sua ambição de qualquer grande médico, nós estamos falando de um dos maiores hospitais do mundo e depois nós vamos falar do Albert Einstein, mais especificamente, era trabalhar no Einstein, mas de ter uma ambição e chegar até lá não é uma coisa muito simples. Como é que o Einstein, o Hospital Albert Einstein entra efetivamente na sua vida? Uma das atividades nossas quando cirurgião jovem é participar de equipe de cirurgia para você ter um relacionamento e como ganha-pão, né? O Brasil é um país que na saúde suplementar, a remuneração de uma cirurgia, ela contempla o anestesista, mas também a equipe. No Brasil tem uma regra que nenhum cirurgião pode atuar sozinho, diferente dos Estados Unidos, onde você tem o assistente médico, o physician assistant, que não é médico. No Brasil, qualquer cirurgia tem que ter 2 cirurgiões. Então, fazer parte de equipes de cirurgia era um ganha-pão, e fazer parte de equipes que atuavam no Einstein precisava de algum convite, alguém apresentar e tal. E no final do meu primeiro ano de residência, através de um amigo em comum, veio o convite para ajudar um determinado cirurgião quando ele estava começando sua carreira e precisava de alguém, uma equipe, né? E eu fui. E aí a gente agarra com unhas e dentes a oportunidade, não tem tempo ruim. A gente, quando residente, não tem muito tempo para isso, né? Eu já era casado, então eu tinha os 2 motivos prementes. E cirurgia de noite, de urgência, tá a postos para participar. Aí a gente está dentro da organização e para mim, naquela época, me faltava um vínculo maior para que eu pudesse abrir mão de empregos que eu tinha em outros hospitais de O médico plantão. tem que fazer várias coisas. Várias coisas naquela época, onde oferecia. Teve um dia que eu uso esse dia como exemplo na minha vida nessa época, que eu passei em 7 hospitais no mesmo dia. Meu Deus. Fora o consultório. Era alta aqui, cirurgia lá, visita aqui. E então, assim, você não perdia, eu nunca perdi oportunidade. Primeiro eu vou. Depois, se não for o que a gente quer, depois de um tempo você troca. Mas eu queria, naquela época, ter um vínculo ainda maior com o Einstein, já que eu dava plantão em pronto-socorro de outros hospitais. E em 98 veio o convite para fazer parte de um concurso para o pronto atendimento para uma vaga. Um monte de candidatos, eu fiquei em segundo. Em segundo, não entrei. Mas aí a abertura de uma unidade externa do Einstein em Alphaville aproveitaram o concurso anterior e eu fui para esse equipe. Pegou o segundo. Aí eu abri mão dos outros empregos e aí a dedicação ao Einstein, principalmente em comitês voluntários, a diretoria clínica do Einstein tem muitas comissões voluntárias que médicos fazem parte de prontuário, de novos procedimentos, de complicações para analisar motivos, e eu abraçava tudo. Depois eu dava um jeito, comissão de ética. Eu cheguei a fazer parte no início essa época, foi 2005, 2006, da comissão de centro histórico. Era uma comissão que estudava história para exposições do hospital. E aí você vai conhecendo cada vez mais. Isso tudo voluntariamente. Voluntariamente. Arrumava tempo e com isso fui criando paixão também por qualidade, segurança hospitalar. E aí a sede de querer saber mais, a vontade faz a gente se dedicar e cada vez mais botar os nossos ovinhos na mesma cesta, entendendo que lá era onde eu queria trabalhar para o resto da vida. Mas começou como auxiliar de equipes que atuavam lá no Einstein, não só no Einstein, mas também no Einstein. E aí nós estamos falando de medicina e não de gestão, que é coisa muito diferente. Eu sempre falo, às vezes o erro que alguém comete, um jogador de futebol, ele abre uma loja de vender camisa de futebol. Sim, é muito diferente. Totalmente. Ser um gestor é muito diferente de ser um médico. Como é que isso entra, como é que abre essa possibilidade e por que foram ver um médico para ver se ele podia ser um gestor? Bom, primeiro porque o Einstein, desde que ele foi fundado, e esse ano, aliás agora, né, dia 4 de junho, nós comemoramos 70 anos da fundação da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, que foi fundada por um grupo de médicos
que viram na construção de um hospital uma forma de agradecer à sociedade brasileira pelo acolhimento que a comunidade judaica teve no momento da sua imigração, no pós-guerra, né? Então esse grupo de médicos visionários, eles tiveram a ideia em 1955 de construir um hospital e desde aquela época e até estatutariamente o Einstein ele é um hospital governado, gerido por médicos. Então em estatuto está que o presidente do hospital ele é eleito por um conselho deliberativo e ele deve ser médico. E se a gente olhar as grandes instituições de saúde do mundo, por mais que esse médico tenha abandonado a sua carreira como médico e assumido como CEO, as melhores organizações de saúde, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, também tem um CEO que é médico. E para mim é um privilégio tudo isso dos dois lados, porque como médico, o fato de eu estar na gestão me ajuda na minha prática no dia a dia no consultório. E o fato de ser médico, e eu começo o dia muito cedo, me faz, quando eu chego na presidência, 8h30 da manhã, eu já vivi o hospital, no centro cirúrgico, na UTI, já falei com o paciente, já tomei um café com um funcionário. Então isso também é um instrumento de gestão. Entende os problemas, né? Vive os problemas. E a gente conversa com o médico, a gente tem uma máxima nesse meio que médico só escuta médico. Então adianta um CEO, um administrador, um economista falar com o médico que até escuta, mas não é a mesma coisa. E ao mesmo tempo eu vivendo o hospital onde eu estou todo dia, eu tenho certeza absoluta que acaba sendo também uma forma de eu gerar exemplo, né? Então, nós vamos agora trabalhar muito com inovação. Se eu usar a inovação, eu vou estar mostrando que é benéfico ser usado. Isso está acontecendo nesse momento com inteligência artificial. A gente está usando inteligência aumentada, o termo, e não artificial, porque a inteligência artificial aumenta a nossa inteligência, a nossa capacidade. Então, muitos médicos vão ter medo de ser substituído por inteligência artificial. Não, eu estou usando e estou mostrando o benefício. Mas a gestão feita por um médico, eu acho que é um dos grandes ativos que o Einstein tem e é estatutário. Eu sou o 5º presidente do hospital, portanto todos os presidentes ficaram bastante tempo, tiveram as condições de fazer as suas gestões, mas o fato de ser médico te faz compreender melhor aquilo que talvez seja melhor para o hospital, ao mesmo tempo que daquelas pessoas das quais a gente não pode prescindir, que é um bom corpo clínico, um corpo clínico que compartilha os valores da organização, que são engajados, tem muito do relacionamento nosso na governança, tanto que eu tenho 8 vice-presidentes e também a preferência por estatuto é que pelo menos metade seja médico. E médico, e todos nós somos voluntários. Quer dizer, eu como presidente do Einstein, eu sou um voluntário porque o Einstein é uma organização filantrópica. Presidente é voluntário. Então, as organizações filantrópicas não remuneram a governança, portanto eu tenho um diretor-geral, um CEO, que responde para mim. Perfeito. E que contrata os executivos de mercado. Mas a minha atuação é voluntária. Tanto que um dos maiores medos, eu era vice-presidente, em assumir como presidente era, será que eu vou ter tempo de continuar ganhando meu sustento no consultório? Porque lá eu não vou ganhar. Lá não, ao contrário, você vai ganhar. Eu falo que a nossa pinga de gestor é ver o Einstein fazendo diferença, impactando a saúde brasileira e até fora como um todo, levando tecnologia, buscando equidade. Esse é nosso dia a dia, ou sendo reconhecido como rankings têm nos reconhecido como um dos melhores hospitais do mundo. Então esse é o olerite, é o salário. Mas aonde eu tenho o meu sustento é com o meu consultório, com as cirurgias então esse receio no início fez com que meu dia fosse muito mais longo. E graças a Deus eu estou com 8 anos e meio praticamente de gestão e hoje a gente já consegue, ajudado por uma equipe boa também de cirurgiões que eu tenho e tenho muito orgulho dela, a gente consegue fazer as duas coisas também, e geralmente com bons times, né?
e principalmente compartilhando os valores do próprio Einstein, que é entregar vidas mais saudáveis através de uma gota de Einstein para cada vez um número maior de seres humanos, e é isso que norteia nossas ações.